Então, bom dia a todos e a todas. Acho que não precisa nem o microfone aqui, mas queria muito agradecer a presença de todos vocês. Sou a Terezinha Máximo, sou a presidente da Abraças, uma associação que surgiu para acolher resultados pelo suicídio. E estar aqui hoje tem uma ambivalência para mim. É uma emoção da gente conseguir concretizar a intenção de fazer, de juntar as pessoas nesse evento, mas também é uma ambivalência porque, do outro lado, nós estamos aqui por um motivo que nos machuca, nos machucou, que nos tirou do eixo, né? Tirou o nosso teto, destruiu a nossa vida, enfim. Então, queria muito agradecer a vocês, por vocês estarem aqui hoje, no sábado, véspera de feriado, na emenda de feriado, e assim, para a gente estar aqui hoje, não foi uma coisa simples e fácil, não é uma coisa, quem é lutado sabe como que é. E então, essa ambivalência, e eu queria falar um pouco também das palavras, que eu sempre não, eu comecei a prestar mais atenção nas palavras depois que aconteceu, né? E a gente, no grupo de apoio, a gente começa a perceber que a forma como nós usamos as palavras, elas mudaram depois que aconteceu o suicídio. Inclusive a palavra suicídio. Muitas vezes as pessoas não gostam do que a gente fala, por N motivos, né? Então, assim, fica enfeitando, floreando, para não falar do assunto, porque a maioria das pessoas entende que é uma morte causada pela própria pessoa, mas não entende por que talvez a pessoa chegou a isso. Então, essa palavra também é uma palavra que não soa bem. Então, quando nós falamos que somos sobreviventes voluntários, perdemos alguém no suicídio, já fica uma coisa assim estranha, né? As pessoas já se assustam com a gente. E, então, essa palavra suicídio e também a palavra celebrar. Quando o grupo que eu coordeno, que é o Movimento Humano, eu fiz um post falando que a gente ia celebrar o ano. Aí uma deputada falou assim, Terezinha, eu fiquei incomodada com essa palavra. E como que a gente vai celebrar uma coisa que machuca a gente tanto? Aí eu fui explicar para ela, falei, olha, a intenção de falar celebrar para mim é porque de tanta gente que eu conheci que nunca teve espaço para poder falar, a gente agora tem um espaço para a gente poder falar. E está um ano funcionando. E a gente está aqui se juntando, uma vez por mês, se juntando para poder falar. Então a gente tem esse espaço. Por mais que seja dolorido, que seja difícil para a gente, é um espaço nosso. Nós conseguimos conquistar. Então, aqui a gente vai celebrar, sim, a nossa associação. Porque não é fácil estar aqui, não. Não é fácil. Então, aí vou pegar outra palavra, satisfação. Eu não estou feliz de estar aqui. Porque é outra palavra também que a gente fica, poxa, mudou o sentido. Eu posso falar para você que hoje eu sou feliz de uma forma diferente. Não da forma como eu era antigamente com a Marina, mas de uma forma diferente. Então, minha mãe, ela não fala mais felicidade, ela fala satisfação. Toda vez que ela sente que ela está bem, ela fala assim, hoje eu estou satisfeita. Então, hoje eu estou satisfeita por vocês estarem aqui com a gente. E aí, esse dia de sobrevivente, que desde 2017, quando eu descobri que existia esse dia, a doutora Karen lá no Calé, a gente participou do primeiro evento, e foi quando a gente colocou o blog no ar, e foi uma virada de chave na minha vida. E, então, lá em 2017, tem uma atividade, né? Foi feita uma atividade, que a Karen propôs para a gente, só que a de 2017 eu não encontrei, eu encontrei a de 2018, que era recebia uma
papelzinho assim, e tinha que colocar, como se fosse uma cápsula do tempo. Entregava esse papelzinho para a gente, um envelope e uma folha de sulfite. E aí a gente escrevia, o que eu quero parar? Logo depois eu ia receber um que você escreveu. O que eu quero parar? Na verdade, é um cartão de compromisso. Então, nesse compromisso, o que eu quero parar? Aí eu escrevi para mim mesma. Parar de me sentir culpada, ter raiva dos médicos. Cada pessoal do doutor. Continuar com o blog, com o grupo de apoio. Começar a aumentar rede de apoio, novos projetos para alcançar mais pessoas. Isso foi em 2018. Hoje nós estamos em 2023. Então, a cartinha que eu escrevi para mim mesmo, 17/11/2018. Terezinha, não esqueça que a Marina continua viva em seus atos e em sua vida. Busque se fortalecer para não esmorecer, pois você só poderá ajudar outras pessoas se você estiver bem. Agradeça sempre, não esqueça disso. Marina foi um presente. Cuide-se. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu me fortaleço todos os dias para poder falar disso, para falar, acolher outras pessoas. Como eu falei aqui, não é fácil a gente estar aqui, mas juntos a gente pode chegar mais longe. Tá? Muito obrigada. Bom, depois da fala da Terezinha, fica até difícil de falar, né? Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Aqui, hoje, né, depois de... Em 2017, foi o primeiro encontro do Dia Internacional. Acho que você trouxe, né, Terezinha? Será que celebração? O que é celebração? A Associação Americana, ela faz dias com a Associação Internacional para poder chamar a atenção das pessoas. E essa data é escolhida por ser o fim de semana anterior ao Dia da Ação de Graças. Como a Ação de Graças é um feriado muito importante nos Estados Unidos, onde é muito difícil para as famílias que perderam alguém ligarem com esse feriado, então por isso que essa data foi escolhida. E ela não é uma data fixa. Ela vai ser sempre o sábado anterior ao sábado da Ação de Graças, ao final de semana da Ação de Graças. Para unir as pessoas, para chamar a atenção da sociedade sobre esse tabu absurdo que ainda existe, esse estigma absurdo que ainda existe na sociedade, que tenta achar um culpado. Que olha, geralmente, o familiar como o primeiro culpado. Tenta responder às suas angústias de julgamento, através de um preconceito de exclusão. Já passou muito da hora da gente mudar essa forma de ver. Percebam que com os anos, isso já tem sido diferente. A gente tem conseguido falar mais sobre suicídio no país, prevenção de suicídio, sobre a prevenção, o próprio Dia Internacional. É um dia que, pouco a pouco, vão tendo mais eventos, as pessoas vão falando mais, mas ainda assim tem muito tabu. Ainda assim tem muito estigma. Também os próprios profissionais da área da saúde, que muitas vezes recebem as pessoas e repetem um discurso preconceituoso. Ou, mesmo profissionais de psicologia, né, que ainda falam que quem fala não faz. Isso devia ser crime hoje em dia. Você não ter o conhecimento de um profissional da área da saúde que estudou para isso, que cuida das pessoas, não saber coisas muito básicas do cuidar de alguém que está pensando. E também do acolher quem chega e perdeu alguém. A gente não pode simplesmente colocar as pessoas em caixinha de DSM e falar esse é um luto assim, ou esse é um luto assado, ou... São pessoas que perderam alguém, que estão tentando sobreviver a essa perda. Justamente por isso que a gente fala sobreviventes. Porque o princípio inicial é conseguir sobreviver. É uma honra poder estar aqui nessa mesa hoje, poder estar aqui nesse ano de Abraces, né? A Abraces ter sido iniciada
tenho um carinho enorme por todas as pessoas que a gente conheceu, que a gente conhece, que a gente convive dentro da Abrace, e também as pessoas que vêm nos grupos de apoio, em busca de ajuda, em busca de ter um espaço seguro para falar de algo que muitas pessoas não querem ouvir. Esse é um dia para a gente poder unir essas vozes. Esse é um dia para a gente poder mostrar para a sociedade que é possível falar do luto por suicídio, que não devemos nos controlar, e que cada vez mais a gente precisa educar e conscientizar as pessoas com relação a toda essa questão da prevenção e também da pós-venção. Sintam-se à vontade, a gente vai depois, a Terezinha vai falar da exposição, a gente vai ter aqui uma roda de conversa daqui a pouco sobre a escrita. Fiquem à vontade para falar, para participar, a ideia é realmente ser um encontro e que a gente possa, pouco a pouco, cada um fazendo a sua parte também, do que é possível ser feito, mudar. Como é o acolhimento, como é o cuidado do outro, que as pessoas possam escolher. Terezinha, tenho um grande orgulho de poder estar aqui, então, dividindo essa mesa com você. Sei que não é aqueles amigos, né? A Dani fala muito isso, os amigos que nós não gostaríamos de divertir. Mas o que vocês têm feito aí também com ouvintes tem sido fantástico e uma pedra importante nesse caminhar da pós-venção do Dia Internacional. Muito obrigada. Em maio deste ano, eu propus, dentro do grupo de apoio que eu tenho, uma atividade para a gente falar um pouco sobre não ficar só contando história da mesma forma. E aí surgiu a ideia, porque um casal de amigos, que a gente acaba fazendo amizade, né? Nossa lista de amizades antigas, ela diminui. Você acaba fazendo amizade com pessoas que passaram pelo mesmo. E esse casal, através do compartilhamento de histórias, nós temos uma coincidência com nossas filhas que se chama Marina, e aí a gente viaja junto nesse ponto, de vez em quando, para fazer... E nessas viagens a gente faz fotos. Depois a gente tem um grupinho, né? Então, assim, para escolher quem que vai ficar a foto do grupo, aí a gente faz um concurso de fotografia. Eu nunca ganhei esse concurso de fotografia. A foto nunca foi isso aí. Mas aí a gente, além da gente fazer a fotografia, a gente faz fotografia de... a gente tem que fazer como a Rita fala, a gente tem que defender a nossa foto. A gente tira foto de qualquer coisa e fala, tirou a pedra, por que você tirou a foto daquela pedra? Porque ela estava no meio do caminho. Então, era assim que a gente fazia. Então, eu propus para o grupo, achei interessante. A Rita, na verdade, teve a ideia. A Rita é a nossa primeira voluntária, ela é a coordenadora dos voluntários da Abrace. Uma peça muito importante para a gente. Ela, de longe, ela ajudou a gente de certa forma, a aqui hoje. Então, eu peguei essa ideia da Rita e, com medo de fazer uma coisa muito grande e não dar muito certo, eu vou testar primeiro no grupo, depois a gente vai aumentar. E aí eu propus para o grupo para a gente fazer não um concurso, mas uma atividade usando fotografias. E eu coloquei, a gente nomeou, né, a gente pensou bastante, fragmentos. Expressão de dor e amor no processo de luto. E eu propus para as pessoas
para elas fotografarem um celular, porque todo mundo tem um celular hoje, então tirar foto, que elas fotografassem cenas, objetos, algumas coisas que remetessem ao processo de... Então, aí essas pessoas mandavam as fotos e no dia elas teriam que defender essa foto, explicar por que elas tirou aquela foto. Então, uma das primeiras que eu recebi foi essa aqui, que é uma caçamba de tudo. Não tinha esses dizeres que estão aqui. Esses dizeres, ela falou do dia da atividade. Então, quando ela explicou que essa é a Adelita, mãe do Dar, ela é de Anápolis, Goiás, e quando ela explicou que, para ela, a caçamba representava as coisas que ela julgava descartada na vida dela, voltava tudo, ficava parada, foi uma coisa assim que, para mim, me tocou bastante, porque simplesmente você olha uma caçamba, para quem não perdeu ninguém, você olhar uma caçamba, você vai achar uma caçamba. Mas ela explicou por qual motivo essa caçamba representa a vida dela. É o acúmulo de coisas que foram ficando na vida dela, e ela não jogou fora, e quando aconteceu o suicídio, ela achou que foi por causa disso que ficou acontecendo. Então, eu achei muito interessante. E aí ela até fala no final, né? Por outro lado, vivo a buscar formas de chamar logo guincho para que leve. E só assim não me entregar a essa loucura e seguir sobrevivendo. Essas são as palavras dela, tá, gente? Então, e a gente pensou, eu e o Joseval, como que a gente ia mostrar, fazer essa exposição para as pessoas, né? Porque geralmente a exposição tem ali a foto, só o nome, quem fez e tal, mas e aí? Como é que as pessoas iam entender essa explicação dela, sem ser... Vamos colocar que a pessoa escreveu, que a pessoa pensou, o que ela sentiu, como ela se sente. Então, essa aqui a gente tirou as fotos, tá aqui atrás, para vocês verem. Foram 11 pessoas no livro, né, eu participei também. E foi assim, foi uma atividade muito rica. Sabe? Foi muito rica, foi assim. A gente aprendeu muito, né, dentro do grupo. Foi uma coisa assim, uma atividade muito... não encontro palavras para falar para vocês. Eu acho que é uma forma de utilizar, contar histórias de forma diferente. Então, a gente vai falar aqui hoje de como a gente consegue falar do suicídio, falar do luto de forma diferente. Então, eu posso usar uma fotografia, eu posso escrever, eu posso fazer um filme, eu posso fazer um monte de coisa. Ou eu posso simplesmente não falar nada, mas eu posso sentir e viver esse luto da forma que eu achar que eu devo viver. Não com regrinha, com a obrigação de fazer isso, fazer aquilo, como muitas pessoas acham que a gente tem que ser. Essas fotos são pedaços, né, são fragmentos realmente de como que é difícil viver tudo isso. A camisa e o brinquedo. Era a camisa que meu Darwin mais usava. Representa o seu gosto musical e foi o que sempre nos uniu. Eu escutava muito Pink Floyd na gravidez dele. E ele, curiosamente, amava escutar também. Nossos momentos foram marcados por muitas conversas sobre música. Já o brinquedo, assim, representa o quão amoroso ele era com presentes de coração. Ele sempre manteve isso em sua escrivaninha como lembrança de sua infância. Essa é mais uma foto da Adelita, mãe do Darwin. Esse aqui é da Catarina, mãe da Fernanda, de Ribeirão Preto, São Paulo. Lembranças, saudades da infância, onde tudo era sonho, fantasia, a imaginação fluía com alegria e esperança no mundo por vir. O mundo mágico em que a felicidade prevalecia. Quem diria?
Vazio. Vazio da alma. A dor que dilacera o coração de quem fica, a partida inesperada, apenas uma doce lembrança e a certeza do nunca mais. De uma forma amar e vazio, sem os pertences da vida. Abandono. Essa é a foto da Cris, de Goiânia, no Goiás. Neste local funcionava um restaurante e hoje está abandonado. No luto, é comum o abandono pessoal. Ficamos tão abalados com nossa perda que o cuidado com nós mesmos fica prejudicado. A sombra aparece quando há luz. É como o amor por quem se foi. Sempre está ali com a gente, mesmo que não podemos tocar. Sentimos que está sempre presente. Da Cris também, Amanda Maria. Entulho. Este entulho de construção representa como me sinto após a perda, destruída no chão. Com o luto, precisamos começar a vida sem quem partiu, do zero, tijolo por tijolo. Às vezes, tudo ruiu, e começamos novamente, tijolo por tijolo. É uma tarefa constante diária. Flor branca. Quando minha filha faleceu, tive que escolher uma roupa para ela vestir no caixão. Não tive dúvidas em pegar um vestidinho branco que ela adorava. A partir disso, sempre que vejo flor branca, associo a ela. Flores. Quando a planta floresce, ela passa pelo maior estresse fisiológico. Assim como no luto precisamos extrair de nós algo de bom para continuar a vida, precisamos buscar esperança. Também é da crise. Luz. Essa é uma luminária de jardim. Ela representa a luz. Buscamos a luz nessa escuridão. Também da crise. Sobra. A casa possui apenas paredes. Não há nada além disso. Não há janelas, portas, telhados ou algum móvel. Há um vazio. É o que o luto nos faz conosco. Nos tira tudo. Ficamos apenas com a sobra. Tudo é arrancado. Esperanças, sonhos, desejos de um futuro, mas ainda assim ficamos de pé. Também da crise. Ela gostou bastante da atividade. Ela fez várias formas. E essa é a última da Cris, tesouro. Onde está o meu tesouro? Aí está em seu coração. Mateus 6, 21. É a caneca que ela ganhou da filha da dedicatória. Esse é um bilhete que a Lucinéia, mãe do Rafael, que fotografou esse bilhete. Ela encontrou por acaso, que ela estava procurando alguma coisa, ela encontrou por acaso, ela tirou a foto e ela falou, olha, encontrado por acaso, que lembra de um tempo que tinha muito amor. Encontrá-lo agora faz lembrar do amor salvo. Esse aqui é da Gilmara Nascimento, a esposa do Edilson. E ela fotografou os carros da coleção dele, que ele gostava, com a letra do nome, que não estava aparecendo direito, mas tem um meio ali, acima. E o jazigo onde ele está, que ela sempre mantém florido, cuidado, assim como foi. Esse é um girassol que ele não se abriu por completo. Nasceu em uma jardineira e não abriu por inteiro. E como símbolo do luto, nos lembra Em Busca da Luz. Josiane, mãe da Vitória, de Lagoa da Prata, no Rio. Janela. A janela que marca a dor da morte da minha filha é a mesma que ventila em Crateus. Ela tinha falado da ambivalência. Também da Josiane, da mãe da Vitória. Passos. O tênis ainda está sujo e parece que está dando passos. Continua o ciclo. Em muito plano. Josiane. Esse aqui é da nossa querida Lígia.
Ela tirou, ela foi ver o mar e ela falou: mar calmo não faz mal. Mãe da Júlia de Janeiro. Esse aqui é da Patrícia, mãe do Nicolas, o pôr do sol. Meu príncipe amava a praia e o pôr do sol, seguindo o caminho das águas, e deixaria. Ela é de Blumenau, Santa Catarina. Cabeça de velho, onde houver dores, plantarei flores. Renata, companheira do Michel Aldi. Ela só fez essa colocação aqui, mas a história dessa planta aqui, gente, a história, por que ela escolheu deixar a história, só deixou onde houver dores, plantarei flores. Não, né? Ela ficou para a gente que estava no mundo. Tá? Escadaria da vida. Lembranças de dias felizes. Sob e desço o integral das flores. Renata, companheira do Michel, de Paulinho, Minas Gerais. Sempre fui eu, né, que fiz. Eu me percebo como um cacto depois que a minha filha morreu. Porque eu sinto que as pessoas se afastaram de mim com medo das coisas que podem machucá-las. Porque para algumas pessoas eu represento a dor. Então, quando as pessoas olham para mim, elas veem uma mãe que perdeu uma filha do suicídio. Tem um caos de dor das pessoas. Então, eu me sinto como um cacto. As pessoas elas se afastaram. Mas, cacto é uma planta que, por mais que seja esquisita e você tenha medo de se machucar com ela, porque volta de mês ela leva uma remédio, mais cuidado que você tem, você vai lá e se machuca, se espera, ela dá flor, ela dá frutos. E eu me sinto assim também, realmente, eu me sinto isso. Eu consigo fazer as coisas, eu consigo florir também. Então, eu cresço disforme, mas eu cresço no terreno árido, porque capta isso, né? Mas ainda não posso florescer. Caminho. Luto para mim é um caminho complexo e desconhecido. Volta sombras cinzentas e cheias de buracos, um terreno esquentado e esse tipo de coisa. Tronco. Tronco cortado ainda com as suas raízes, um pequeno galho verde. Isso aqui eu não vou ler quando eu vou falar para vocês. Eu estava no parque, de Odevaldo, com os cachorrinhos, e aí eu vi esse tronco com essa hastezinha aí, com as flores. Aí eu tirei a foto, que eu falei, poxa, representa um luto também, porque ela foi cortada, já está ali há bastante tempo que ela está ali, está cheia de, né? Parecia que ela está morta, mas ela insistiu ainda em dar um galinho ali, de esperança. Então eu falei, poxa, representa o enlutado também, porque às vezes está ali podado, cortado, mas ele consegue, né? Dentro também, fazendo a analogia, voltando lá para o cacto também. E eu me nutro do que eu fui um dia. A minha essência não existe. Está ali, as minhas raízes estão ali. E eu consigo, mesmo fragilizada, eu vou buscando força para viver. Isso aqui, nesse mesmo parque, estava eu de volta caminhando, numa pista de... Veja essa foto dessa carta rasgada. Marina gostava muito de jogar Uno. Eu, José e meu filho, nós jogamos Uno toda semana. E quando eu vi essa carta, eu falei, poxa, olha outra representação do luto. Porque a gente pensa que isso aconteceu com a gente, só com a gente. E ela rasgada, jogada ali naquela pista, todo mundo passando em volta e eu olhando para ela, é como a gente também, que fica... as pessoas continuam com as suas vidas, a gente fica ali parado, sem saber o que fazer. Rasgado, inutilizado, paralisado. Uma carta fora do parado, que a gente sente. Esse é o jardim que a Vanessa, lá de Colombo, Paraná. Amor e dor, tudo junto, luz, energia, florescer em flor, tudo
tudo. Estou cuidando dela. As cinzas da filha dela são nesse jardim. Isso que ela fotografou, esse jardim. Então, essas são as fotos da exposição, tá, pessoal? Foi uma atividade que sim, participou do estudo. Uma pena que quem participou não está aqui para poder falar sobre foi isso. Se quiser participar, pode entrar. Pode. Agora, com essa experiência, nós vamos abrir para todas as pessoas que quiserem participar, enviar fotos ou a inscrição. Nós vamos manter uma exposição virtual permanente dentro do site da Abraça. Tá? É isso. Para as pessoas entenderem, né? É uma atividade que vale a pena. Bom? Então é isso, gente. Obrigada. Bom, tem um que é difícil encontrar palavras, né? Depois de tudo isso que a Terezinha trouxe, toda essa forma de demonstrar esse livro de uma maneira tão poética. Então, quem está aqui, quem está assistindo também, mande fotos, mande, né, se achar que deve, porque também é isso, o livro não tem nada que é obrigatório. Se achar que deve, mande fotos. Né? Isso ajuda que mais pessoas também possam entender ou nomear sentimentos que às vezes elas não conseguem. Queria chamar, então, para a mesa o Sérgio e a Virag, para a gente poder falar sobre escrita. E eu não sei se você vai falar agora do livro, se você vai falar daqui a pouco, se você quer começar no final. Então, Sérgio, Virag, sejam bem-vindos, por favor. Sérgio. Ou seja, aqui, ó. Vem cá, Sérgio. Aqui. Isso. Lindo. Então, eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho também das escritas, né? A gente está falando das escritas, mas fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. Virada. Vamos lá. Bem, bom dia para todos e todas. Apesar de tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Virag, sobrevivente lutada pelo suicídio do meu irmão Jordão, que fez 16 anos agora, em 5 de novembro. Sabe? E eu posso dizer para vocês que é um prazer estar aqui, porque o início do meu luto era muito, muito solitário. É uma época diferente. O luto continua solitário, mas agora a gente tem uma Abraços, a gente tem uma Vitamélia, a gente tem grupos de apoio, redes sociais para tentar se conectar de alguma forma, se comunicar entre nós enlutados. Há 16 anos atrás não existia nada disso, e nem o Setembro Amarelo, inclusive, e nem o Dia Internacional dos Sobreviventes Enlutados. Então, a minha sensação era que eu era um ET, um extraterrestre, alguém diferente, que ninguém falava, ninguém sabia como falar. Hoje as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar, mas na época eu me sentia realmente extremamente isolada. Quando aconteceu o suicídio do meu irmão, eu não conhecia absolutamente ninguém que tivesse passado pela experiência que eu estava passando de luto. O máximo que eu conhecia eram notícias de algum artista famoso que morreu de suicídio e só. Então a sensação era de isolamento. E a forma que ocorreu a morte do meu irmão foi uma morte pública, muito comentada, e eu era apontada, inclusive, nas ruas. Ela é a irmã do fulano. Então, a minha primeira reação foi me trancar completamente e não falar sobre esse assunto. Essa era a minha reação. E, aos poucos, eu fui encontrando formas de me expressar, primeiro apenas para mim mesma. Então, eu comecei a escrever para mim mesma. Eu me lembro que eu tinha um arquivo no computador que eu botava uma senha e só eu conseguia abrir o arquivo com uma senha. Para vocês terem ideia
Porque a sensação era essa, era de vergonha, de culpa, de que ninguém iria me entender, e que para que mostrar para alguém se ninguém ia entender mesmo, né? E eu me lembro que quando completou 10 anos da morte do meu irmão, para mim foi uma data muito significativa, porque eu levei um susto, né? Quando fez 10 anos, em 2017. Aí eu olhei, já faz 10 anos, e o que aconteceu em 10 anos? Eu já morava em outra cidade, né? Já estava num outro momento, e eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. E primeiro eu fui buscar um trabalho voluntário, que foi o CBB, né, onde sou voluntária até hoje. E depois, aos poucos, né, eu fui encontrando as pessoas nas redes sociais. Eu conheci o Nomo Blitz, da Terezinha do Social. Depois eu conheci a Vitalete também, o site. E assim fui encontrando, né. E comecei a fazer uma terapia, que eu deveria ter feito desde sempre, né, mas comecei a fazer uma terapia e comecei a escrever aí sim, cada vez mais, né. Graças à minha psicóloga, ela meio que percebeu que a escrita me fazia bem, me fazia me expressar, e ela encorajou eu contar a minha história, já que muitas pessoas contavam de forma pública, diferente da realidade e com muito julgamento, muitas críticas, né, que todos nós enlutados conhecemos. E assim nasceu o livro Z, Como o Suicídio Mudou a Minha Vida, que eu escrevi e lancei em 2020 de forma independente, né? E aos poucos isso foi me conectando cada vez com mais pessoas mais enlutadas, né? Então, volto a dizer, é um prazer estar aqui, apesar de tudo. Hoje eu estou encontrando pessoalmente tantas pessoas que eu já falo há bastante tempo, e é impressionante como o luto nos conecta de alguma forma, né? Só para dizer para vocês que quando eu cheguei, já topei com a Érica logo de cara, com a Karen. Quando a Terezinha me viu, a gente já foi um abraço instantâneo, e hoje é a primeira vez que a gente está se vendo presencialmente, né? Então é assim que é o luto. Da mesma forma que está aí no folder, você não está sozinho. Parece que está sozinho, mas não está, porque nós estamos entre nós, enlutados, nos apoiando. Né? Obrigada. Então, a minha história com a escrita, ela começou porque a minha filha, ela não morreu de imediato, né? Então, ela ficou hospitalizada. E um dos motivos que eu coloquei assim, né, de parar de ter raiva de médicos era disso, porque eu fiquei com muita raiva dos médicos, porque eu achava que eles foram, não cuidaram dela como deveriam. E eu precisei começar a escrever tudo que eu lembrava que tinha acontecido no hospital, para poder entrar no processo. E quando eu escrevia, eu me sentia bem. Então, eu comecei a perceber que a escrita me ajudava. Então, eu escrevia para mim. Né? Eu escrevia para mim, eu não mostrava para ninguém, só para o Joseval, eu lia. Eu chorava, aí entendia, ficava calma, falava, poxa. E foi escrevendo, um monte de coisa. Eu deixava papel espalhado pela casa. Também, quando eu lembrava de alguma coisa eu já ia lá na hora e escrevia. E aí, em setembro de 2017, no primeiro Setembro Amarelo, o Instituto Vitalete fez um concurso literário. Aí eu tomei coragem e mandei um texto. E esse texto foi escolhido para fazer parte do livro, do primeiro livro, Histórias Sobreviventes do Suicídio. E quando eu fui, estava no simpósio, no primeiro simpósio que teve, do Vitalete, que eu participei, né? Foi o primeiro, aliás, não participei não, porque foi o primeiro mesmo. E quando falaram lá que, né, a doutora Karen falou que o meu texto tinha sido escolhido, eu, na hora, falei para o Joseval, você me ajuda a fazer um blog? E um dia antes, a gente tinha descoberto que
A Marina tinha deixado no status, no status do Instagram dela uma frase, se o Plau não mobiliza. Que eu via, mas eu nunca tive curiosidade de saber, porque ela, não sei por que eu nunca tive. E naquele dia eu resolvi pegar o Google Tradutor e ver o que significava. Significa, aliás, por favor, não me esqueça. Então, na hora, eu já falei para o Josevaldo, vai chamar Não Mobilize. E também tive essa ideia de montar o blog, porque eu escutei a história de um casal lá de Fortaleza, Tadeu e a Lucinaura, que tem o Instituto Biadotti. Eles participaram desse simpósio, eles contaram a história dele, e aí eu falei, poxa, eu não posso ter um instituto, mas eu posso ter um blog. E aí, no dia do Sobrevivente Lutado, de 2017, nós colocamos o blog no ar, umas histórias com meus inscritos. E a partir daí, eu sempre ia abastecendo. Dei uma parada, tem muita coisa ainda para publicar, mas assim, eu vou vendo que, dependendo, porque tem coisas que são tão íntimas que são minhas, não vou querer que ninguém saiba. Então, tem coisas que eu vou soltando aos poucos. E faz tempo que eu, com a Abraços agora, ficou um pouco mais complicado. Mas eu tenho bastante coisa ainda para publicar e ele está lá. José, a gente cuida dele com carinho. Foi a partir desse blog que a minha relação com o luto, a escrita já me ajudava, né? A escrita solitária já me ajudava. Quando eu coloquei o blog no ar, eu não fazia ideia que eu ia alcançar tantas pessoas. Então, assim, além dos enlutados, das pessoas em luto, eu me conectei com pessoas, as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, que tinham pensamentos, que estavam... E quando liam minhas histórias, falavam, poxa, eu não quero que meus pais passem por isso, então eu vou me cuidar. Então, a gente recebeu muitas mensagens e eu fiquei, assim, espantada, de profissionais que não sabiam como que era, porque poucos resultados conversavam sobre isso, falavam sobre isso. Então, a gente descobriu um mundo que não fazia, né? Lógico, a gente caiu de paraquedas nesse mundo, mas assim, não fazia ideia de que fosse alcançar outras pessoas além dos enlutados. Então, virou a chave, né? O luto para a gente, mudou bastante a nossa relação, porque a gente começou a encontrar pessoas de outros lugares, fazer conexões, fazer amizade com outras pessoas. E aí, o luto solitário, que é solitário, mas a gente começou a fazer amizade com outras pessoas e isso ajudou muito. Tanto é que a Abraço surgiu também por causa disso, né? Das conexões que a gente fez Brasil afora. Então é isso. E as pessoas me perguntam muito, né? Como que queriam escrever, mas não sabem como. E fazia tempo que eu falei, poxa, eu não escrevo exatamente assim, sabe? Eu escrevo o que eu sinto. Então, assim, tem erro de português, tem erro de concordância, tem erro gramatical. Então, assim, eu não me importo com isso. Eu só quero que eu tenho que colocar o que eu estou sentindo. Então, as pessoas acham que tem que ter lógico. Se você se entende, já é bom. Então, não é que seja necessário, né? Eu não vou, porque um blog, a virar um livro, mas, assim, não a pessoa não ter necessidade de fazer uma coisa pública, mas para ela, né? Para ela se entender, para se autoconhecer. Então, com a ajuda do Josevaldo, de novo, né? Porque sem ele a gente não vai nem esclarecer o complemento. A gente montou um diário, né? Também já está lá no blog, já está lá no site da Abraço, que é uma ajuda, assim, chama uma palavra por dia, porque a gente fala assim, a gente tem que viver um dia de cada vez, um lutado tem que viver um dia de cada vez. Como diz a Alessandra, que está aqui na minha frente, um miligundo, né? Então, Alessandra, então assim, a gente não faz muitos planos, então assim, um dia, se você colocar uma palavra, um sentimento, igual a gente faz no grupo, a gente fala, né? No grupo a gente se despede com uma palavra, com 2 palavras, um sentimento, uma emoção. Se você colocar no papel o que você está sentindo, se você puder falar um pouquinho dessa palavra, desse sentimento, você já se sente um alívio. Eu, pelo menos, sou assim. Então, eu sei que todo mundo, nem todas as pessoas são iguais, para cada pessoa, né? A gente fala sempre que vale para um, não vale para o outro, mas eu acho que pode ajudar bastante as pessoas. Então, a gente colocou, um diário, conta um pouco da minha história, só um pouquinho,
E vou convidando as pessoas a colocarem uma palavra, coloquei ali, a gente colocou 30 dias, e depois frases que eu falei assim, pareceu falei com o José, parecendo que a professora aqui do lado, está parecendo prova do Enem. Coloca a frase de um autor, embaixo eu faço uma reflexão, e depois faço a pergunta. Então, aí, eu acho que a pessoa ela pode começar a desenvolver um pouco mais sentimentos e emoções dela. Então, eu acho que pode ajudar muitas pessoas, por isso que a gente fez isso. É isso, gente. Obrigada, mais uma vez. Olá a todos, eu sou o Sérgio, sou pai adotado pelo meu filho Pietro, que morreu por suicídio no dia 13 de janeiro de 2022. Eu gosto de escrever desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Eu fiz um estágio de 5 anos na medicina da USP, desisti para virar publicitário e viver de escrever, né? Porque era o que eu queria fazer. E foram 25 anos trabalhando em agências de propaganda, sendo publicitário e vivendo de escrever. Então eu tenho uma história com a escrita bastante longa, né? É uma história bastante longa. No dia que o meu filho morreu, eu fiz um texto, que é o jeito que eu sei pensar. O jeito que eu consigo pensar nas coisas é escrevendo. Você divaga muito quando você fica só pensando. Quando você é obrigado a transformar seus pensamentos em palavras, eles ficam mais claros. E no dia seguinte, eu tinha um blog, que era uma coisa minha, ele nem era público, né? No Facebook, que era uma coisa muito minha, que eu ia colocando textos lá que eu tinha escrito quando eu tinha 15, 16, 18, 20 anos. E eu peguei, apaguei tudo ali e falei, não, eu vou escrever aqui sobre o que eu estou sentindo. E comecei a escrever ali. E de repente um monte de gente começou a entrar e participar, o blog cresceu. Mas o que eu acho importante não é o blog em si, é a terapia que isso funciona para mim. E o que eu digo para as pessoas com relação a escrever é que não é aquilo, o jeito que você escreve, se tem erros de português, se não tem, não é isso. É que escrever te obriga a pensar, te obriga a ser claro. Na hora que você vai escrever, se você lê aquilo que você escreveu e você não entende, é porque sua cabeça está uma bagunça. Então, escrever, transformar o que a gente está sentindo em palavras escritas, tem essa função maior. E eu recomendo isso para todo mundo. Mas eu não quero publicar, eu não quero contar para ninguém. Não tem problema. Mas eu quero contar, mas eu não sei escrever direito. Inventaram um troço chamado ChatGPT. Você entra lá e fala assim, por favor, reescreva esse texto. Pronto, seu problema está resolvido. Hoje em dia não existe essa barreira, não existe esse problema no mundo da tecnologia. Então, se o seu problema é só o erro de português, você já tem a solução e leva, eu vou te falar, menos de 1 segundo para que isso aconteça. Então, e a gente precisa também, eu acho, né, trazer a escrita para
o que existe hoje, né? Eu já pensei várias vezes em transformar meu blog em livro, mas cada vez que eu penso nisso, eu volto e falo assim, mas eu não tenho um livro, eu tenho um blog. Se eu pegar todas as minhas histórias que eu coloquei lá e transformar num livro, eu vou, na verdade, estar fazendo um relato, simplesmente juntando tudo aquilo que já existe no mundo que é atual, né? Que é a internet, que é o Facebook, porque o Facebook e o Instagram foram o Instagram surgiu muito depois, foi o que eu escolhi. Então, eu entendo que as pessoas possam fazer isso. E entendo também que você, mesmo que você faça, isso aqui é uma conta privada e eu não quero que ninguém leia o que eu escrevi aqui, mas você cria umas obrigações com você mesmo, você se obriga a pensar, você se obriga a entender aquilo que você está sentindo, e é isso que eu procuro fazer. E ao fazer isso, muita gente acaba se identificando, concordando e discordando, não vem ao caso. O importante é a gente usar a escrita para nos fazer pensar, nos fazer avaliar o que a gente está sentindo, e para mim acabou se tornando a minha única terapia. Mas eu faço isso todos os dias, é uma terapia que se faz que eu faço todos os dias. É muito melhor do que uma vez por semana. Desculpa aí os psicólogos, mas é uma coisa que eu faço todos os dias. É ir buscar um pensamento, e buscar o que eu estou sentindo e transformar em palavras. A transformação de pensamentos em palavras escritas é o que eu recomendo para todo mundo. O blog é o Depois da Borda. Borda é o que separa, borda é o que é o limite, borda é o que cerca, né? E a gente tem as nossas vidas normais, nossos dia a dias com partes ruins, partes boas, eles estão sempre dentro da borda. E quando acontece alguma coisa como é um suicídio, você é obrigado a pensar e a entender como é que vai ser sua vida depois dessa borda. E é isso, depois da borda e por causa disso. Bom, obrigada. Vocês estavam contando, eu estava pensando até com relação ao livro das histórias de sobrevivência de suicídio, quando a gente foi fazer o primeiro, que veio do concurso literário, e muito com a ideia de que escrever pode ser curativo, para quem... Curativo não de cura, mas pode ajudar tanto quem escreve como quem lê. Uma coisa a gente vê com todo o material, depois você está lá lendo a história de quem passou, né? Isso tem um valor muito maior. E quando a gente foi fazer o primeiro concurso, a gente achou que a gente ia receber muitas histórias de profissionais, porque o concurso é separado em 3 áreas, vamos dizer assim, áreas não, mas 3 formas de escrita, né? Pessoas que passaram pelo comportamento suicida, que tiveram tentativas, pessoas que perderam e profissionais da área da saúde, ou profissionais que precisaram lidar com isso no seu dia a dia. E a gente tinha expectativa que ia receber muitas histórias de profissionais, depois de sobreviventes enlutados e depois de pessoas que passaram pelo comportamento. E a gente ficou muito surpreso quando a gente começou a receber as histórias, isso nas 3 edições que já tem, e até a 4ª que está já acontecendo, que vem muito mais histórias de pessoas que passaram pelo comportamento de tentativa, querendo também que a sociedade escute o que foi e como que é passar por isso, e tudo que eles sentem na pele, no dia a dia, de todos os preconceitos que eles passam. E depois as pessoas que perderam,
depois dos profissionais. Quer dizer, os profissionais ainda têm um estigma, um preconceito muito grande de falar sobre o que é perder e como é perder um paciente, ou como que é você lidar com um luto por suicídio, ou ser um profissional limitado pelo suicídio também. E isso, pouco a pouco, também precisa mudar. Eu queria... e aí me lembrei também, quando eu fiz o livro das crianças em luto por suicídio, foi lançado em 2013, eu recebi, quando a gente começou a mandar e-mails convidando as pessoas para o lançamento, eu recebi e-mails falando assim, por que você vai tirar a inocência das nossas crianças? Que absurdo alguém escrever um livro sobre esse tema. Mas como assim? Se a criança passou por isso, ela precisa, né? Ela não tem nada que ela possa ler, nada que ela possa olhar e... Como que a gente não pode falar com as crianças que perderam alguém no suicídio? Eu acho que a leitura, ela abre portas, a leitura, ela conecta, né? Tantas conexões, até é isso que eu queria perguntar para vocês também um pouco. Então, vocês contassem um pouco das conexões das histórias que vocês colocam. Como que ela mexe com as pessoas, a reação das pessoas, como que vocês lidam com isso? Porque... do que eu vejo, né, Sérgio? Às vezes tem comentários que são absurdos, ou tem histórias e posts que a gente acha que vai... Nossa, as pessoas vão olhar, vão ler, e ninguém faz nada, ninguém vê nada. Você fala, poxa, mas o que acontece com quem está recebendo a mensagem também? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho essa experiência de colocar isso, né, as histórias no mundo, e o que vocês recebem e como que vocês lidam. Olha, é muito legal essa sua pergunta, porque quando o blog começou a ter muita gente, né, quando passou ali de 10 mil pessoas, ele começou a ter uma quantidade muito grande de comentários nos posts que eu faço. E eu percebi uma necessidade muito grande das pessoas de contarem as suas histórias, né? E eu sempre estimulei isso, né? Eu gosto mais das pessoas que comentam o que elas estão sentindo do que as pessoas que entram lá para dar conselho, né? Porque, como a gente sabe, conselho não é exatamente, especialmente de quem não viveu a experiência. Porém, está tudo lá, fica tudo lá. E eu comecei também a receber muitas mensagens no privado, né? As mensagens que vêm que não aparecem lá no blog. De pessoas que não queriam colocar as histórias delas ou contar alguma coisa que elas estavam sentindo publicamente. Aí eu resolvi criar um grupo, né, no Facebook, e o grupo chama Sobreviventes Enlutados por Suicídio. É um grupo em que as pessoas se sentem mais à vontade. É um grupo privado, ou seja, quem não está no grupo não pode, não consegue ler o que está escrito, então ele tem mais privacidade. E eu também sou muito chato, se tem alguém que entra lá e fala alguma coisa, eu vou lá e tiro do grupo, pura e simplesmente. Você não é bem-vindo aqui, não é uma democracia, tá? Não é um local democrático, é um local onde eu quero que as pessoas falem coisas boas, ou que elas contem essas histórias, digam o que estão pensando. E funcionou. Então eu entendo que o que eu acho legal é você ter um lugar onde as pessoas possam se expressar. E o que eu recebo da maioria das pessoas, grande maioria, são coisas boas. São palavras, cada um do seu jeitinho, cada um com as suas crenças, com as suas experiências. As pessoas entram lá e contam suas histórias. Eu gosto mais quando elas contam as minhas histórias do que quando elas falam do meu post. Né? O post está lá, eu já escrevi,
ele pode ser um ponto de partida para alguma coisa, mas tem de tudo, né? Isso a gente não tem como evitar. E eu acho que as pessoas se ajudam sim, porque eu vejo que o pessoal que curte o blog, ou o grupo mesmo, eles não leem só o meu post, eles leem os comentários também, porque eles curtem saber o que as pessoas estão pensando. Eu acho isso muito legal. Eu acho é uma fonte de prazer para mim, de satisfação. Bem, assim, tem de tudo nos comentários, né? Tem pessoas que muitos chegam contando suas histórias, né? Se identificam com alguma coisa que eu escrevi, né? Às vezes um vai responder no comentário do outro, né? Alguém comentar, eu também passei por isso, eu também sinto isso. Mas tem de tudo, assim, como a morte do meu irmão, ela foi pública, foi bastante comentada na época, ocorreu em Recife. Infelizmente ou felizmente, eu sou estrangeira e o nome estrangeiro chama muita atenção, e é associado à forma da morte, chama mais atenção ainda. E aí eu recebo, às vezes, mensagens no privado estranhas, né? Só para comentar, assim, muito estranho, foi no início desse ano, por e-mail, né? Uma pessoa escreveu que conhecia o meu irmão, e ela escreveu um tom muito acusatório. Por que você escreveu esse livro? Esse livro é mentira, não é verdade. Ele não morreu de suicídio. E aí, imagine receber, eu tenho uma regra de ouro, que eu não respondo e-mails que me chateiam. Eu espero pelo menos 24 horas para responder. Porque, dependendo da resposta, vai sair algo que eu me arrependa depois, ou eu não vou saber me expressar, porque os sentimentos, elas dominam, e aí a gente não se expressa bem. E aí eu fiquei com aquilo, demorei mais do que 24 horas, porque nem 24 horas foi suficiente. E aí eu demorei uns 3 dias para responder, e aí eu respondi para a pessoa, olha, eu escrevi um livro de acordo com a minha percepção da história, o que eu senti, o livro é a história como eu vivi, como eu me senti. E eu expliquei para a pessoa que, em muitos casos em que a morte ocorre por suicídio, a gente nunca vai ter 100% de certeza, mas que foi a conclusão que se chegou na época. E que, juntando todos os pedacinhos ao longo dos 15 anos, na época, né, que a pessoa escreveu, agora já faz 16, né, que eu acredito nessa versão, né, mas que ela pode ficar com a percepção dela, porque o luto de cada um é muito, muito particular. Então, e aí a pessoa ainda me respondeu, não, ele não morreu de suicídio, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque Deus me falou. Aí eu disse, eu ainda respondi para a pessoa, não me lembro as palavras exatas, mas falava assim, fico feliz que isso te traga algum conforto, né? O luto é particular para cada pessoa, então se isso traz conforto, permanece com sua versão. E aí pronto, não nos respondemos mais. Enfim, essa é só um exemplo do que pode acontecer. Um outro exemplo foi alguém que comentou lá no meu Instagram, que é o Depois do Dia Z. A pessoa colocou, como você escreveu esse livro? Ele veio com um fantasma e contou alguma coisa para você? Então, assim, tem de tudo. A maioria, como o Sérgio falou, a maioria dos comentários, né, são comentários de pessoas enlutadas que se identificam com a história, né? Muitas escrevem no direct do Instagram, pelo menos no meu caso, o que me dá a percepção que muitos enlutados ainda têm muito medo, receio de se manifestar, não querem ver o nome aparecer em lugar nenhum, né? Mas é assim, né? Cada um tem seu luto. Eu demorei mais de 10 anos para falar, então é assim que acontece, né? Mas tá lá, o Depois do Dia Z, né? Muitas pessoas me perguntam por que esse nome, porque eu chamo o dia 5 de novembro de 2007 como Dia Z.
né, que é o inicial do nome do meu irmão, que é Zoltán. E um amigo meu depois teve uma percepção muito interessante. Ah, Z é a última letra do alfabeto, é o final de uma história, mas o começo de uma outra. Enfim, achei uma percepção muito interessante. Então, tem sido assim, escrever. Eu recebo de tudo também, né? A maioria é contando histórias também, contando a história dela. E depois, o que me incomoda, né, quando a gente acaba se conectando, enfim. Agora, o que incomoda é quando as pessoas mandam mensagens, né, ou escrevem mensagens, falando de religião. Isso é uma coisa que me tira do si. Eu tenho uma paciência muito grande. Mas tocou em religião já porque eu acho que isso é uma coisa muito particular. Então, eu consigo coisas assim, que as pessoas elas querem que você acredite no que elas acreditam. Então, isso me incomoda muito. E até pouco tempo atrás, até esse ano, eu tinha uma paciente, né? Por mais que eu faço a diária, respiro fundo, espero baixar o erro, né, para responder. Esse ano, tive uma mensagem, recebi uma mensagem de uma pessoa que me assistiu numa live, e ela teve a paciência de procurar o meu nome, entrar no meu Facebook, mandar uma mensagem no privado, falando coisas que eu não acredito, e, de certa forma, me criticando por eu fazer esse trabalho. Então, eu fiquei muito brava, perdi um pouco a compostura, né? Falei algumas coisas que eu falei, olha, sim, que bom que você está aqui, agradecido, que bom que você está aqui, né? No estado onde você acha que está. E, sim, se você acredita que isso é um paciente, se ajeitar algumas coisas que a gente tem que fazer, vale como um carinho do passaporte para passar para o outro lado, você tem que rever, então, e eu acho que isso não é uma coisa que se fala que uma mãe perdeu a filha por suicídio. Porque as pessoas têm pessoas muito sensíveis, né, gente? Tem pessoas que, olha, gostam mesmo de pesquisar. E ainda usa a religião para falar de coisas que eu acho assim, como se elas fossem as imaculadas, e que não pudesse acontecer. Então, isso me incomoda muito. Então, era uma das coisas que eu já sabia que ia acontecer com a exposição que eu faço, né? Mas, assim, eu tenho, né, de vez em quando, mas esse aí foi, em particular, eu perdi um pouco a paciência. Assim. Só esse que eu... Mas a maioria realmente é de conexão, é de compartilhamento, é de acolhimento, isso aqui é válido, é isso que é válido. Porque senão, se a gente for ligar para esses inconvenientes aí, é o que muitas vezes as pessoas realmente querem, né, que a gente não fale. Porque uma das coisas que a gente faz aqui, que eu prezo muito aqui na Brasa do Estado, militar, é dar voz ao voluntário. Tem que falar, não, eu posso falar, vou dar voz para outra pessoa falar, a virar e falar, né, tantas pessoas contando a história do meu irmão, por que eu não vou contar? Então, assim, a gente lê um monte de coisa de pessoas falando da nossa vida, mas por que eu não posso falar? Né? Então, assim, voz ao voluntário, falar, né, quem quer, não é obrigatório isso, mas dá a oportunidade da pessoa falar e contar a história dela. Não achar que é tudo igual, colocar numa cestinha, suicídio é tudo igual, é assim, é família desajustada, é família bagunçada, é pecador, é isso, é aquilo. Não, cada pessoa é única, cada história é única, então a gente pode contar a nossa história assim, e, com certeza, comentários vão ter sim, mas a maioria são bons, bons. Estou até bagunçando aqui as palavras, mas são comentários bons. Vale a pena. Pelo menos para mim foi, como eu falei, o bloco foi um divisor de águas. Né? É isso. Bom, eu queria pedir que vocês pudessem
dá dicas ou sugestões para quem quer começar a escrever ou acha que a escrita pode ajudar. Então, quem está em todo esse processo e quer escrever, como que pode começar, que cuidados que precisa tomar, e também as considerações finais de vocês. Bom, a dica que eu dou para quem quer escrever é a mesma dica que eu dei para os filhos, quando eles queriam escrever, até para profissionais. O primeiro passo é você escrever como você fala. Você não tentar escrever como um escritor. É escrever do jeito que você fala. Se você quiser, você grava a sua voz e vai lá e escreve. É porque isso é espontâneo e porque você vai usar o vocabulário que você tem, o vocabulário que você usa e falar as suas coisas do seu jeito. Esse é o primeiro passo. E a partir do que você escreveu, aí você pode começar, eventualmente, a reescrever. Mas eu insisto que o importante, quando você escreve, é você tentar organizar seus pensamentos de forma que eles fiquem mais claros até para você mesmo. Né? Eu nunca fui muito fã de poesia, porque os poetas, eles gostam de escrever difícil, um troço que é fácil, né? Então eu não sou nunca fui muito fã de poesia, nunca. Às vezes eu vejo as pessoas tentando escrever e tentando escrever de um jeito que não é o jeito delas, né? Então, se você quer começar a escrever, escreva sem culpa, escreva sem responsabilidade, escreva sem se preocupar muito, porque o primeiro passo importante é a leitura daquilo que você escreveu. Eu acho que é isso que é o mais importante. Você lê e você fala, entendi aquilo que eu quis dizer. É aí que o texto está pronto. O texto está pronto quando você faz assim. Eu, como já falei aqui, eu trabalhei muitos anos em propaganda. E em propaganda você não pode usar a palavra rebuscada, porque senão ninguém entende. Né? Vou escrever igual o juiz do STF ali, não adianta, entendeu? Então, assim, o jeito que a gente escreve é o nosso jeito. E eu descobri que você não precisa usar palavras rebuscadas para você dar mensagens, para fazer nada disso. Então, a dica que eu dou, a dica mais importante que eu dou é: o passo mais importante da escrita é quando você lê aquilo que você escreveu. Eu acho que é esse o momento mais importante. Depois, como eu já te falei, hoje em dia tem o chat GPT aí e você resolve qualquer outro problema que você quiser. É um negócio interessante. A tecnologia está mudando tanto a vida das pessoas que a gente fala em chat GPT hoje e todo mundo sabe o que é, né? Mas você sabe que ele foi lançado em março desse ano? A gente acha que ele está aqui faz uns 3 anos, né? Não, foi em março desse ano, né? E a gente ainda não aprendeu a usar aquilo. Outro dia mostrei para a Alessandra, né? Que eu falei assim, eu tenho o Depois da Borda, eu tenho o livro já escrito, né? Só que eu acho que eu não tenho que publicar, mas ele está escrito. E aí eu falei assim, eu precisava de um prefácio. Ela falou, vou mandar o ChatGPT fazer para mim. Ficou legal. Eu falei, escreva o prefácio do meu livro. E aí contei o que é o livro.
Ele foi lá e escreveu um texto muito legal, gente. Então você pode ter aí você não precisa convidar e pedir para ninguém escrever o prefácio do teu livro. Prefácio por ChatGPT. Acabou, resolveu o problema. Né? Então, assim, a gente está indo para um mundo onde o que você pensa é importante e não a maneira como você coloca isso, você expressa, porque isso, o como, então, como que você pega o teu pensamento e transforma em alguma coisa, a tecnologia está resolvendo isso. Até foto, você chega lá e entra e fala assim, eu imaginei aqui um urso polar comendo feijoada. E aí você bota lá e o troço faz para você. Então, assim, a gente realmente está indo para um mundo em que o que você pensa é o mais importante. E eu acho que isso é a munição da escrita. A munição é aquilo que você está pensando, e não saber ou não escrever. É difícil falar depois do Sérgio, né? Você vê que ele é um publicitário, né? Então, eu vou falar um pouco ao contrário do que o Sérgio falou. É assim, eu reconheço a importância do ChatGPT, mas um mas muito grande agora, né? Bem, eu sou professora, assim, antes do livro Z, desde sempre eu escrevi textos científicos, eu sou bióloga marinha, professora universitária, estou sempre escrevendo, mas quando a gente escreve sobre sentimentos é diferente, não é? A linguagem técnica e a linguagem do que a gente sente é diferente. E eu penso que o propósito da escrita no processo do luto é a gente se expressar como a gente se sente. E se eu boto um comando para alguém fazer no meu lugar, eu acho que eu não estou trabalhando completamente os meus sentimentos, né? O processo de você sentar, escrever, seja no papel, seja no computador, só o processo de você sentar, começar a rabiscar, para mim faz parte do processo de trabalhar os seus sentimentos, o seu luto, você se expressar. E se você coloca isso para alguém ou um objeto fazer isso no seu lugar, eu acho que parte do processo se perde, né? Então, para o propósito de a escrita como uma ferramenta para auxiliar no luto, eu acho que o ChatGPT não é bom, né? Ele está sendo gravado, eu sei, é um perigo falar isso. Então, eu reconheço... Tem que mandar o ChatGPT fazer. Eu reconheço o ChatGPT, é importante ferramenta para algumas coisas. Mas o processo do luto, acho que não. E o que pode ajudar na escrita? Eu acho que não tem muitas regras. Assim como o luto é um processo vai e volta, muito particular de cada pessoa, os sentimentos são muito particulares. A escrita também não tem regras. Tem dia que você vai escrever várias páginas, tem dia que não sai nada, você vai ficar lá rabiscando, desenhando palitinho, né? Ou vai escrever palavras soltas, espaçadas, no outro dia você vai retomar diferente, você vai riscar, vai ficar com raiva, vai rasgar a folha. Eu rasguei folhas várias e várias. Eu ainda gosto de escrever no papel muitas coisas, né? Eu tinha uma pasta no meu computador chamada Livro Z, ficou 1 ano só a pasta, com absolutamente nada dentro, e eu não escrevia nada no computador, era só coisas, ideias no papel, né? Então, não tem regra. Eu acho que tem que fazer da forma que cada um se sinta bem, mas sem o ChatGPT, né? Desculpe. Eu sou suspeita para falar, né? Que eu incentivo as pessoas a tanto a falar como a escrever. Então, não tem regra, realmente. É escrever do jeito que fala, que o Sérgio falou. Colocar no papel, no computador, enfim, se expressar. Usar a escrita, tanto é que eu li uma matéria esses dias que saiu na Folha,
que sobre a escrita, né, que a gente já sabe que tem um terapêutico, que tem, mas assim, não tem uma ciência, nada que comprove assim, né, que aquilo seja, que isso seja efetivo mesmo, mas que ajuda, é terapêutico. Então, começar do jeito que a pessoa achar, né, como eu falei, uma palavra do dia, um pensamento, escrever, fazer redação, igual a gente faz na escola, né, na redação. Como foi seu dia? Por que hoje está quente pra caramba? Por que está quente pra caramba? Então, assim, né, essas coisas, né? É colocar no... se expressar, começar. Acho que o importante é começar. Se sentir bem, continue. Se não estiver bem, porque tem gente que não se sente bem também, né? Faz um trabalho contrário. Então, uma vez, por exemplo, eu me pedi para escrever uma carta, como se eu estivesse escrevendo uma carta para a Marina. Eu fiquei mal pra caramba. Eu fiquei muito mal. Então, eu vi que aquilo, para mim, não faz bem. Foi a primeira vez. Eu falei, não vou. Esse negócio de você não se sentir obrigado a fazer o que você quer fazer. Então, assim, eu não vou contar. Se você sentir a vontade de falar e contar a sua história, escrever uma carta como se fosse para o seu ente querido, tudo bem. Mas você tem que ver também como você vai sentir depois. Então, tem tudo isso também que a gente tem que pensar. Eu tô falando aqui, né, a gente está falando aqui que é bom, mas tem para as pessoas, às vezes, não vai ser bom. Né? Enfim. Então, a dica é essa, vamos começar. E aí, flui. Ou não vai fluir. E assim vai. Tem uma coisa que eu acho que também é importante, que a gente está vivendo um mundo muito mutante. Nós estamos vivendo, nós somos, as gerações que estão aqui hoje, elas estão presenciando um processo de mudança no mundo gigantesco que gera muita ansiedade, né? Essa mudança. Quando eu entrei na faculdade, que não existia nem internet, estou falando aí de 1980, então eu estava longe disso. Você entra na faculdade e você define sua profissão, é isso que eu vou ser para o resto da minha vida. E a gente era avaliado pelo conhecimento que a gente tinha. Né? E isso, durante muitos anos, quer dizer, a história da humanidade, até pouco tempo atrás, avaliava as pessoas e os profissionais e tudo mais pelo conhecimento que você tinha. Nós estamos vivendo um mundo de transição em que está deixando de ser importante você ter o conhecimento, porque esse conhecimento ele está disponível na internet, em que a gente está mudando de um mundo em que eu ter o conhecimento era o mais importante para um mundo em que eu saber fazer as perguntas é o mais importante. Eu saber perguntar, eu saber questionar, e é o que eu falo de saber pensar, né? Então, só para encerrar aqui, eu tenho uma história de um escritor brasileiro, jornalista, e aí ele, na época da ditadura, ele escrevia coisas que não eram muito legais para a ditadura e ameaçaram cortar as mãos dele. E ele falou, coitados, eles acham que eu escrevo com as mãos. Né? Não é com a mão. A gente escreve com a cabeça. Então, eu acho muito importante o estímulo que a escrita traz, esse estímulo para pensar, para questionar e para ir atrás de respostas. Então, esse é um processo que eu acho legal, especialmente no mundo de hoje. Eu só vou falar aqui com a cabeça e com o coração. Não é? Fiquem
conosco aqui na mesa, convidar a Terezinha para, não sei se você vai falando alguma coisa do livro, tem o vídeo. Olha, a parte da escrita a gente já explicou, né, como que funciona para alguns. A gente apresentar o nosso vídeo, né, que o Sérgio fez, ao bonitinho. Então, vou explicar também a proposta, e depois o Sérgio fala por que o vídeo. O que aconteceu, Gisele? Tá aqui, a gente troca. Porque é ao vivo, gente. Ao vivo é assim que funciona. Então, foi proposto uma atividade para as pessoas, né, dos grupos do Instagram, e fazer, contar suas histórias a partir da escrita, vídeos ou áudios, né? Então, algumas pessoas mandaram para a gente misturar e mesclar essas coisas daí, a forma de comunicação. Então, algumas pessoas mandaram escritos, foram mais escritos do que vídeos, né? Vídeos foram poucos. E eram só editados, que poderiam enviar. E o Sérgio, ele fez, juntou isso, né? E fez um vídeo. Eu achei que foi muito bacana. E que vocês vão poder assistir. Depois vão poder compartilhar. E essa é a mensagem que a Graça quer deixar para o sobrevivente limitado nesse time. Eu sou Elisa Lempec, moro em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e sou uma sobrevivente enlutada pela partida do meu pai. Desde a partida do meu pai, eu tenho buscado compreender o fenômeno do suicídio através de estudo e compartilhar essas informações, esses conhecimentos, com foco na prevenção. Me chamo Adriana, sou lutada pelo suicídio do meu filho Gabriel desde agosto de 2020. Buscando os sonhos que eu tinha engavetados, que estavam engavetados, né, que eu tenho conseguido caminhar, conseguido seguir, colocar minha vida, né, não desistir da vida. E é uma das formas que eu encontrei para poder superar esse momento. Eu sou a Virag, sobrevivente enlutada pelo suicídio do meu irmão Zoltán. O que tem me ajudado bastante no meu luto é expressar o que eu sinto, falar sobre meus sentimentos, meus pensamentos. Então, foi assim também que nasceu o livro Z, Como o Suicídio Mudou a Minha Vida, onde eu escrevi e contei a minha própria história de luto.
sou Regina Reis, sou de Teresina, Piauí, sou psicóloga clínica, sócia fundadora da Abrases, mãe de Alielson Reis, que aos 22 anos foi vítima de suicídio. E uma das formas que eu encontrei para dar um novo sentido para tudo aquilo que eu precisei viver foi me voluntariando, foi ajudando outras pessoas, que à medida que eu ajudava outras pessoas, eu também me ajudava. Que não possamos ficar aqui chorando e sentindo somente pelos que foram, esquecendo de cuidar e amar os que ficaram. E então que aprendamos que a vida passa a ser de presentes e não de passados. Um abraço para todos, que eu sempre falo isso. Sintam-se abraçados. Ele está aqui presente. Mas é isso, e o Sérgio vai explicar qual foi a ideia dele para montar esse vídeo. Na verdade, eu não tive ideia nenhuma. Eu recebi os textos das pessoas, peguei uns pedaços que eu achei que eram significativos e coloquei no vídeo. Quem fez o vídeo foram as pessoas que escreveram os textos e as pessoas que mandaram os vídeos. Eu só juntei ali. Eu não fiz nada mais do que isso. A música, eu tive que escolher uma música disponível no Facebook, digamos assim, da biblioteca de músicas do Facebook, porque senão você não pode depois colocar nas redes sociais. Então eu peguei a música deles e quem fez o vídeo foram as pessoas que mandaram os textos. Fui eu não. Então, mas isso ficou muito bom. Está sendo humilde. Sendo humilde. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem está acompanhando. Enfim, pode ser alguém que perdeu, pode ser alguém que está pensando no suicídio, pode ser um profissional, pode ser quem estiver acompanhando. Surpresa, sim. Eu vou dizer uma coisa que vale, acho que para todos, né, tanto ilimitados quanto pessoas que estão em sofrimento, estão pensando, avaliando a possibilidade de suicídio. A gente tem que acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. E depois de amanhã vai ser melhor que amanhã. Vai ter momentos em que a gente fica estagnado. Nem melhora, nem piora. A gente às vezes vai dar um passinho para trás, né? Mas a gente tem que acreditar na possibilidade de dentro de um período a gente estar melhor comparando com o anterior. E eu acho que isso é possível. E eu gostaria que as pessoas também acreditassem que é possível. Eu penso nisso todos os dias. As minhas soluções não servem para outra pessoa, elas só servem para mim, infelizmente. Gostaria que tivesse maneiras que pudesse ajudar com isso.
porque não tem solução, não tem regrinha, né? Não tem receita de bolo. Eu acho que a única coisa é essa, a gente acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Assim, surpresa é difícil de falar, né? Eu acho que o mais importante é lembrar que nós não somos invisíveis e não estamos sozinhos, porque muitas vezes a sensação é essa mesmo. E eu acredito que, inclusive, para aqueles que estão em sofrimento, cogitando o suicídio, geralmente, né, eles também se sentem muito sozinhos, isolados, invisíveis. Então, é saber que não estão sozinhos, não são invisíveis, e nós, enlutados, também não somos invisíveis e não estamos sozinhos. Já falei em alguns grupos, quando a gente encerra, né, a gente já está quase encerrando daqui, temos uma palavra, né, para expressar o que a gente sente, o que sentiu naquele momento, que é levar para o restante do mês. Então, com esse vídeo, né, que foi feito, eu quero falar da esperança, né, da esperança que a gente tem de todo dia poder levantar, sair da cama, fazer alguma coisa, desengavetar projetos, igual a Adriana me falou, fazer um voluntariado, como a Regina falou, não esquecer dos momentos bons que o Sidney escreveu, descontar uma característica da pessoa, de lembrar dessa característica, dessa coisa que só é íntimo, que só a pessoa que realmente sentia, sabia como era, como o Heitor escreveu. E assim por diante, como cada pessoa ali, como cada um é, né, e buscar viver um dia de cada vez realmente e ter esperança, como o Sérgio disse. E hoje é um dia, você está vivendo ele, mas amanhã tudo possa ser melhor. E assim por diante. A gente não pode perder esse tempo. Vou convidar a Terezinha agora para contar para vocês como que as pessoas podem se associar a Abraços, como que a Abraços funciona. A Abraços, ela foi fundada para ser de lutado para lutado, né? E de um folhetim que ficou aí nos cadeiras, tem como se associar, como ser um voluntário. Agora nós estamos com um grupo de voluntários que vai começar a pôr a mão na massa. Tem uma aqui presente, eu queria muito agradecer, muito que a Michelle que está ali atrás. Se não fosse ela, disso aqui não estaria acontecendo, porque ela ajudou pra caramba. Então, assim, a gente precisa de braços, né? Para fazer, quando eu falo uma roda girar, precisa de braços e de apoio das pessoas, né? Então, tem as formas como se associar, se você puder colaborar, sempre só associado, ou se voluntariando para fazer algum trabalho, algum serviço, e de outras formas também. Então, a Abraços, ela quer levar essa voz, né, aprender com as pessoas, em grupos, outras formas também, outras formas de pós-venção, né, de trabalho de pós-venção, para a gente se expandir essas possibilidades, né, a gente não ficar escondido, encolhido dentro de casa com medo de sair, de falar, de viver, né? A gente não quer sobreviver, apesar, né, de sobrevivente, a gente não quer sobreviver, a gente quer viver. A gente quer viver. E ter qualidade de vida é cuidar do enlutado. O enlutado, ele precisa de ter
uma qualidade de vida melhor, de acolher os seus sentimentos, de ser acolhido, de ser enxergado, para poder ter uma qualidade de vida melhor e conseguir realmente viver e não apenas sobreviver. Então, essas são as formas aí de dar para abraço, tá? Obrigada, gente. Bom, gente, caminhando mais no final do nosso encontro, então eu queria convidar todos a conhecerem a Abraços, se associarem a Abraços, colaborarem com a Abraços. Acho que é um marco muito importante a gente ter hoje a Abraços no Brasil, né? Um grupo de pessoas que se uniu em prol de ajudar o outro também. Tem o próprio processo de luta, mas tem poder de ajudar o outro. Tem poder, quem sabe, mudar a política pública, falar abertamente, fazer pesquisa, por que não, escrever, comunicar, acolher, ajudar, cuidar, tantas coisas que a Abraços está começando aí o seu caminho. Faz um aninho só, né? Mas já tem aí toda uma importância de poder ajudar também quem está precisando. Então, conheçam a Abraços, conheçam o Nomoblides, os textos maravilhosos que tem lá. Depois do dia Z, tá certo? Depois da borda, tá certo? Conheçam tantos outros espaços que estão sendo falados sobre luto do suicídio, prevenção do suicídio também. Já convido a Abraços para participar do congresso da ABEPS, para fazer um encontro no congresso da ABEPS também, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, para que cada vez mais também possa ter essa união. E a junção mesmo, né? Porque no fundo o objetivo é parecido, muito, muito parecido. E conheçam também o Rita Leri, que também tem várias informações. E agradeço a todos que estão aqui, por terem vindo, por estarem aqui. Eu espero que vocês possam sair um pouquinho, ou o coração um pouquinho mais quentinho, ou um abraço quentinho a gente tem também, daqui a pouco a gente vai estar junto, conversando um pouco mais, tomando um café junto. E saibam que ninguém está sozinho nessa jornada. É isso. Muito, muito obrigada. Terezinha, não sei se você quer falar alguma coisa, se vocês, lógico, também quiserem falar. E é isso. Obrigada.